Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Rio Pode Mais, o videocast da FEComércio RJ que sobe a serra do Rio de Janeiro, vai até Teresópolis para acompanhar as transformações que andam acontecendo por lá. É uma verdadeira revolução nos negócios. Quem vai contar tudo para a gente, quem está à frente dessa revolução, o Igor Eldstein, que é presidente do Sincomércio Teresópolis e também diretor da FEComércio RJ e também conselheiro do Sesc RJ e também vogal da Junta Comercial, conselheiro do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, comerciante, morador apaixonado por Teresópolis. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Mariana. Nascido também em Teresópolis. Eu tenho um orgulho muito grande de ser nascido na minha cidade. Uma cidade que deu tudo para minha família, me acolheu. Eu me lembro que eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade e a única certeza que eu tinha é que assim que saísse, eu iria voltar para Teresópolis. A gente estava brincando aqui em off que eu sou um economista que desde o primeiro período o sonho era trabalhar com o comércio em Teresópolis, nas empresas familiares. Casei com uma carioca e ela, como não poderia ser diferente, foi para Teresópolis também e mora conosco em Teresópolis. Então, assim, eu tenho um orgulho danado de ser cidadão teresopolitano. Que bacana. E quanta coisa anda acontecendo por lá, né, Igor? Sim, Teresópolis, a gente estava conversando em off que acabou aquela fase do luto, né, de 2011, uma tragédia muito grande que comoveu o Brasil inteiro, a maior tragédia natural aconteceu na nossa cidade. Mas, assim, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Uma que eu estava falando em off aqui foi a estabilização política. Teresópolis, a crise natural aconteceu, mas a crise causada pelo homem, e mais especificamente no poder público, isso foi muito grave, porque por muito tempo Teresópolis ficou sem prefeito, trocando o prefeito. Foram quantos em quantos anos? Foram 7 prefeitos em 7 anos. Então, o último prefeito, Vinícius Clausen, conseguiu terminar o mandato, e isso foi muito importante, essa estabilidade política para que tenha um impacto direto nos investimentos, na economia local da nossa cidade. Então, hoje, a prefeitura é o maior empregador da cidade. A gente chegou a ficar com 4, 5 folhas salariais do município atrasada. Aí para tudo, né? Aí para tudo. Mas isso faz parte do passado. Não vim para falar disso, mas da grande transformação que a nossa cidade vem passando. Quando eu falo em transformação, nós estamos às vésperas de inaugurar, agora em outubro, da maior vinícola do estado do Rio de Janeiro. Uma produção que chegará no seu ápice a mais de 300 mil garrafas por ano, a Vinícola Maturana. E engloba um conglomerado, porque vem a rede hoteleira junto dessa vinícola, empreendimentos residenciais, loteamentos, restaurantes. Então, tudo isso é um fator importantíssimo que vai virar a página do turista de Teresópolis, elevar ainda mais o poder aquisitivo do turista. O turista que procura o turismo, o enoturismo, ele tem uma propensão a gastar mais. Então, isso é muito importante para o nosso comércio. Nosso comércio depende muito de dinheiro novo. Nós estávamos falando aqui em off também que não temos grandes indústrias em Teresópolis, até pela geografia. Teresópolis é uma das cidades que tem 3 parques: nacional, estadual e municipal. É a capital nacional do montanhismo. Só que tudo isso tem o bônus e tem o ônus da preservação, da necessidade de preservarmos isso para nossos entes, para os turistas. Isso faz com que muitas indústrias encontrem entraves em Teresópolis. Mas o ponto positivo é que o comércio tomou esse local da maior empregadora do município, é o comércio da nossa cidade, junto com uma agricultura forte, que hoje responde por 90% das folhosas, das hortaliças que vêm para a capital do estado do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, são provenientes de Teresópolis. Então, tudo isso faz a economia girar. Então, são mais de 5 empreendimentos hoteleiros que estão em construção em nossa cidade. Eu posso falar o empreendimento do Ibis, que vai colocar Teresópolis uma cadeia internacional. O Ibis tem um cliente todo especial, aquele cliente que já procura a rede, que o Ibis tem em todo lugar do mundo. Então, vamos ter uma rede do Ibis. Teremos também o Hotel Boutique, da linha do Roteiro do Charme, que é o Hotel Uricana, que vai ser um hotel todo focado na experiência. Nesse hotel, já tive até um spoiler, que todos os vinhos produzidos
em Teresópolis e região, aí falo de Areal, Nova Friburgo, vai estar presente na carta de vinhos desse hotel, para que as pessoas ali sejam estimuladas a ficar mais na cidade. Tá num hotel romântico, vai para conhecer uma vinícola, conhecer a sua gastronomia e, claro, o comércio local também. Então, a gente está muito confiante. Tem o resgate do Caxangá, que é o Copacabana. Icônico, né? Isso, um hotel icônico, emblemático, berço de inúmeros artistas que estiveram no Hotel Caxangá. Vai ser devolvido esse aparelho para a cidade. Hoje, o hotel está abandonado. Então, assim como o Ibis era um aparelho abandonado, era a antiga Casa de Saúde de Teresópolis. E uma empresa de Teresópolis, chamada Gênesis, tomou esse aparelho abandonado e está devolvendo um lindo empreendimento para Teresópolis. Então, a sua fala inicial, Mariana, foi muito importante. Nós hoje estamos vivendo essa transformação, esse turnover, que eu tenho certeza que você que está no Rio de Janeiro ou em outras localidades do estado do Rio, do Brasil, pode olhar Teresópolis com novos olhos, porque com certeza é uma oportunidade ímpar de investimento para você morar, sem contar, Mariana, que é uma das cidades mais seguras do Brasil. Está entre as 3 mais seguras do Rio de Janeiro, do estado, e uma das mais seguras do Brasil. O que isso hoje é muito importante. Então, Teresópolis, você não tem só essa questão do investimento, da vinícola, mas tem toda a segurança para você poder andar na cidade, para você poder falar ao celular, coisas básicas que, infelizmente, o Rio de Janeiro passa por um momento difícil, a gente tem para oferecer para o nosso turista, para o nosso cidadão. Nossa, é uma transformação de fato. Então, assim, para a gente consolidar, são 5 hotéis que estão em construção, 5 hotéis. Diferentes perfis. Diferentes perfis. Eu não falei, o Hotel Fazenda Teresópolis. Como eu falei, Teresópolis é um dos principais produtores de hortaliças e folhagens para o Rio de Janeiro. Então, a pessoa que procurar esse hotel, além do descanso, ela vai ter toda aquela experiência sensorial da vida rural, coletar um alface, fazer a colheita de um tomate. Então, tudo isso a gente está com uma expectativa muito grande desse eixo que hoje é Terefri, né, que liga Teresópolis a Friburgo, virar uma espécie de Itaipava de Teresópolis. Então, a gente está muito confiante, investimentos imobiliários têm brotado literalmente, e o muro ainda, eu costumo falar que o muro ainda está baixo, então vale a pena, preços acessíveis, não só para você investir, mas para morar em Teresópolis. Eu sou um defensor dessa bandeira, eu escolhi Teresópolis para ser a minha cidade e não poderia deixar de falar em alto bom som o quão escolher Teresópolis é mais do que uma necessidade, é muito importante, não só para criar a família, mas também para investir. Que bacana. E isso tudo está acontecendo, a previsão de inauguração desses empreendimentos são todos esse ano, a partir desse ano até 2026, 27? A partir desse ano, o grande investimento, que é a Vinícola Maturana, ela inaugura em outubro, tá? Mas primeiro semestre já tem a inauguração do Ibis, né? Que também vai ser um empreendimento muito importante no centro da cidade, que é bacana. Então, o turista... Você acha que ele impacta? Isso, impacta muito, porque o turismo de Teresópolis, ele às vezes é limitado ao público do alto, que vai procurar a feirinha, almoçar, tomar um café, passar nos restaurantes ali, voltar para o Rio, e futuramente a gente imagina que, com a vinícola, vai deslocar para o eixo da Terefri. Aonde vai ser a vinícola aí? A vinícola vai ser na Teresópolis, Friburgo, ali final de Albuquerque. Então, é um bairro rural, mas que tem de um tamanho colossal a vinícola, a maior vinícola do estado do Rio de Janeiro, um investimento de mais de 200 milhões de reais, e como nós estávamos falando, de pessoas que nasceram em Teresópolis e tem aquele sentimento de devolver para Teresópolis, nesse caso, para a terra, né, literalmente, para o terroir, vamos dizer assim, tudo que Teresópolis propiciou na vida deles. Então, a família Maturana é uma família especial, é uma família que acredita na nossa cidade. A gente falava em off aqui, poderia estar morando na Itália, na Toscana, no Rhône, mas escolheram Teresópolis. E vão fazer Teresópolis uma cidade que vai entrar definitivamente no circuito do enoturismo. A gente falava também anteriormente, quando pensa em vinho, a gente pensa nas Serras Gaúchas, Rio Grande do Sul. O que está sendo feito em Teresópolis é um grande
investimento. Só para você ter ideia, vai ter um hangar para 5 helicópteros lá. Então, assim, é um aparelho que eu tenho certeza que vai impactar o turismo do estado do Rio de Janeiro. Você vai passar a olhar Teresópolis com olhares que você nunca antes tinha pensado. Então, a gente tem todo um carinho, tem toda uma expectativa que isso gere uma sinergia com a localidade de Teresópolis, aí com os restaurantes que são excelentes, os restaurantes, a gastronomia de Teresópolis é uma gastronomia forte, com a rede hoteleira que está passando por essa transformação, porque espera uma repercussão e um impacto grande desses investimentos que têm sido feitos. Outubro já inaugura. Outubro inaugura. E de que forma, você falou, a gente acredita que o impacto vai ser enorme, né? Falando agora para o comerciante de Teresópolis, né? Para o associado do Sindicomércio, que recado você pode dizer? Assim, eles já estão olhando, esperando, ou modernize-se, invista, o momento é agora. O que você poderia dizer? Isso é muito importante, essa sua pergunta, porque Teresópolis, geralmente os feriados, quem subiu para Teresópolis vê isso, o comércio fica meio aberto, meio fechado. Nós, obviamente, não podemos obrigar o comerciante a abrir o seu estabelecimento. Mas nós, do Sindicomércio, nós celebramos a convenção coletiva de trabalho junto ao sindicato laboral que permite o funcionamento do comércio. Então, o sindicato já foi procurado, estamos promovendo inúmeras reuniões com diversos comerciantes para conscientizar que agora, aquilo que você falou, chegou a hora da gente mudar também. O comércio ele tem que passar por sua fase de evolução. Nós hoje enfrentamos uma dificuldade que é o comércio online. Né? O comércio online, hoje você está aqui no Rio de Janeiro, você entra na grande rede, né? Você entra no www, você pode comprar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, e às vezes com uma entrega para daqui a 6 horas, um dia. Então, a gente que é do comércio essencialmente físico, além de nos aperfeiçoar e expor também nossa mercadoria na rede, na internet, nós estamos fomentando ao comércio abrir. Nós acreditamos, e passamos isso durante a pandemia, né, que a interação, né, a pessoa quando sai para comprar é muito mais do que gastar um dinheiro, investir ou bater pé, como costumam falar. Mas a gente precisa desse contato humano, desse olho no olho, e o comércio físico isso ele tem, nunca vai perder, e o comércio online não tem essa experiência de comercializar, de levar um produto especial a você. Então, assim, tem que ter um pontapé inicial. E eu tenho muito orgulho que o nosso sindicato ele é formado essencialmente por comerciantes. Então, a maior rede de supermercados é o vice-presidente do nosso sindicato, o Rodinei. A maior rede de tintas do estado do Rio de Janeiro, que é a Só Tintas, também é de Teresópolis, e é um dos diretores do nosso sindicato. Então, o nosso sindicato tem uma importância nessa resiliência, nesse enfrentamento das dificuldades muito grande. E a gente procura sempre juntar as partes importantes para que a gente consiga tomar uma decisão que essencialmente beneficie a cidade, os clientes, o turista, enfim, a cidade como um todo. Outro trabalho importante que vocês têm feito em torno da ideia de transformar Teresópolis num cluster esportivo, né? Conta pra gente. Teresópolis já é sede da Granja Comari. Isso. Mas você acha que falta envolver um pouco o município? Eu tenho que fazer um agradecimento imenso para o Sebrae, aí na pessoa do presidente Robson Carneiro, ao presidente da FEComércio também, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, porque fizemos, sem dúvida, estávamos falando aqui também, o maior Conecta já realizado no estado do Rio de Janeiro. Então, uma adesão total. Nós somos em Teresópolis beneficiados não só por uma natureza exuberante, que nos dá a capital do montanhismo, né, do turismo de aventura, mas também por sermos berço da concentração da seleção brasileira de futebol, a única seleção pentacampeã do mundo. Nós enxergamos que, apesar de termos esse privilégio de receber, de tempos em tempos, a seleção, não só a profissional, mas de equipes juniores, a gente percebeu que existe um distanciamento, né, da sede da concentração da população e também dos turistas. Então, esse evento, essencialmente, visou fazer um plano de ação
para que nós possamos trazer essa condição da sede da concentração da seleção brasileira lá em Teresópolis ser mais acessível. Nós fazermos um museu onde possamos ver todos os craques que passaram por lá, fomentar ao entorno ali, ter eventos, feiras, até um comércio temático ali também. Comércios temáticos que possam destacar essa condição. Porque todos que falam lá fora do Brasil pensam na seleção brasileira de futebol. Isso é um ativo que não tem como mensurarmos o valor desse ativo. Se um jogador chega a custar 200 milhões, 300 milhões, imagina nós termos o privilégio de recebê-los e poder transformar esse aparelho, que hoje é um pouco isolado, num aparelho turístico que fomente a visita não só do teresopolitano, mas de pessoas de todo lugar do mundo. Entendeu? Eu tive na última feira NRF e tem uma loja, que é lá em Nova York, uma loja do Pelé. Tem uma loja do Pelé lá na Manhattan, em Manhattan. Então, assim, olha só como o Pelé é um jogador nosso, é o maior jogador do mundo, só que está sendo rentabilizado em um outro país. Então, a necessidade da gente pegar essa vantagem competitiva e transformar num indutor de investimento, gerador de receita, de emprego para a nossa cidade, que precisa muito. Que pé que está isso? Graças a Deus, o pé que está, estamos aguardando chegar do Sebrae, o plano de ação para que a gente possa voltar a reunir os partícipes, né? Poder público, entidades, sociedade civil organizada, para que a gente comece as reuniões com a própria CBF, com a própria sede ali da concentração e começar a tirar tudo isso do papel. É um desafio, mas eu tenho certeza que nos próximos podcasts eu já vou trazer novidades disso aí. Oba! Igor, você está falando do potencial com o enoturismo, né? Essa vinícola, grande vinícola, a maior vinícola do Sudeste, que está para ser inaugurada em outubro. E vocês já têm o título de capital nacional do lúpulo, não é? Sim, isso aí sim, já sim. com a rota da cerveja. Sim. Como é que está essa questão do turismo? Como é que isso tem impactado o turismo? Como é que está hoje a economia girando em torno da cerveja artesanal? Muito importante. A primeira coisa que eu faço questão é que Brasil, um país que a cerveja é talvez uma preferência nacional, né? Futebol. E diria que a maior parte do lúpulo que produz as nossas cervejas são importados, né? Teresópolis foi a primeira cidade do Brasil que legalizou o primeiro viveiro de lúpulo, né? Então, esse viveiro hoje é propriedade do Grupo Petrópolis, tá? É um viveiro em Teresópolis com autorização de funcionamento pelo Ministério da Agricultura. Essa condição fez com que o deputado Sóstene e também o senador Carlos Portinho, aqui o meu agradecimento também a eles, porque sozinho não conseguimos fazer nada, eles levassem para o Senado e conseguimos o selo de capital nacional do lúpulo, que é aquele ingrediente que dá todo o frescor e amargor da cerveja. Então isso, sem sombra de dúvida, é uma conquista para a nossa cidade. Teresópolis tem associações como o Polo Gastronômico, tem o Convention Bureau de Turismo, que são muito atuantes na cidade e fazem muitas parcerias com o nosso sindicato. E existe toda essa preocupação com os hotéis, com a rede de hotéis, que a gente possa levar ao turista muito mais do que a experiência que ele vivencia em qualquer botequim, em qualquer bar aqui do Rio de Janeiro, mas levar uma experiência exclusiva de Teresópolis para o turista, para ele levar recordações que ele não teria em outro lugar, senão em Teresópolis. Bacana. Igor, você falou da participação do SENAC nesse processo. Qual tem sido a importância da participação do Sistema S como um todo para vocês? Olha, a gente tem uma gratidão muito grande pelo Sistema S. Não é à toa que a gente começa como comerciante, mas depois as atividades vão para sindicato, depois federação, depois conselhos. A gente vai se envolvendo cada vez mais porque sabe da importância que tem hoje o Sistema S, não só para Teresópolis, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, Teresópolis, o Sistema S do Rio de Janeiro tem 6 hotéis. Um deles é em Teresópolis. É o Hotel Sesc Alpina, que é um sucesso. É uma graça. É uma graça, é um sucesso, é um aparelho turístico. Os principais eventos culturais, de entretenimento, lazer,
acontece em parcerias com o Sistema S. Nós vamos ter agora o Festival de Inverno. Já tivemos ano passado, Ney Matogrosso, Jota Quest, enfim, Xande de Pilares. São eventos que reúnem quase 10 mil pessoas. Qual que é a expectativa de vocês, já tá? A expectativa é imensa. A cidade aguarda o Festival de Inverno. E a gente sabe o quão o presidente, desde 2018, tem dado esse olhar cuidadoso para a nossa cidade, de deixar Teresópolis sempre em evidência. Então, a gente tinha o Festival de Inverno, passamos a ter também o Festival de Verão. Então, o Festival de Verão, que é numa época onde a economia de Teresópolis está mais parada, as pessoas procuram mais a região dos lagos, né? Natural, por causa do clima. Nosso produto é o frio, né? Tá muito gostoso, inclusive, agora lá em Teresópolis. Friozinho, né? Um friozinho delicioso, né? Estamos aguardando as vinícolas ficarem prontas para inaugurar. Aquecer. Então, é uma gratidão muito grande pelos investimentos. No Natal, o Sistema S transforma a nossa cidade. Se não houvesse o Sistema S, eu te falo que Teresópolis não teria Natal, assim como muitas outras cidades do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma gratidão imensa ao nosso presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, porque ele tem feito uma diferença extrema no turismo de Teresópolis. Então, hoje, temos Festival de Inverno, hoje nós temos Festival de Verão, nós temos, enfim, uma série de eventos que acontecem ao longo do ano que propicia que a gente faça esse trabalho com o turista muito mais com conteúdo. Não uma coisa a gente possa participar do Mabave, que tem o apoio da FEComércio também, com produtos efetivos para atrair o turista. Bacana. 10 mil, expectativa 10 mil pessoas no Festival de Inverno? Isso por evento, né? Por evento. Então, isso porque a gente já está até conversando para ampliar a localidade. O Festival de Inverno, os grandes espetáculos, ele acontece ao longo de toda a cidade. Mas os grandes espetáculos acontecem na Praça Olímpica, que é uma praça central. E ela não comporta mais de 7 mil pessoas. Então, assim, a gente já tem levado em pauta isso, para que a gente procure novas localidades, porque o festival, graças a Deus, cresceu tanto que agora é necessário a gente pensar em novos locais para que possa atingir o maior número de pessoas, sempre com atrações 99% das vezes gratuitas. Então, isso é muito importante. Isso faz com que realmente consigamos atingir o objetivo principal do SESC, que é levar esse bem-estar social para tantas pessoas que não teriam outra condição se não fosse através do SESC. Perfeito. Você falou um pouquinho na abertura da sua história que você é de Teresópolis, sua família é de lá, você veio para o Rio fazer faculdade, fez economia e já fez a faculdade com essa cabeça de voltar para Teresópolis, diferente de muitos jovens, né, que querem, às vezes, ir para uma cidade maior. Não, eu quero, né, me qualificar para voltar e aplicar isso no comércio na minha cidade. Queria falar um pouco dessa história. Você voltou e está há quanto tempo no comércio e há quanto tempo no sindicato? Olha, eu fiz economia na PUC, no Rio de Janeiro, e desde o primeiro período, embora tenha estagiado em vários bancos, mas eu sempre quis ser comerciante. Por quê? E, assim, eu acho que veio da família, eu acho que o comércio, a pessoa que é especializada em comércio, não existe uma faculdade, comércio, né? Não existe uma faculdade, existe administração, economia, uma série de outros ofícios. Agora, o comerciante, ele tem que ser quase que um doutor diário em todos esses ofícios. Comerciante, ele tem que ser um bom psicólogo, o comerciante tem que ser um bom economista, um bom administrador, saber de leis. No Brasil, então, que a cada dia uma série de novos regramentos, novas leis são impostas, impostos também. Então, desde o início eu queria ser comerciante, me formei na PUC e fui em 2002 para Teresópolis. Na ocasião, nós tínhamos um grupo de 3 lojas e a gente ampliou bastante o nosso grupo. Hoje nós temos as franquias da Havaianas, tanto em Teresópolis quanto em Friburgo. Vamos inaugurar também em Petrópolis, se Deus quiser. Temos sapatarias multimarcas e aqui no Rio de Janeiro uma operação de posto revendedor de combustível. Então, entramos no sindicato com essa motivação de juntar o comércio da nossa cidade em prol dos grandes problemas. Teresópolis possuem vários desafios. Eu me lembro que quando a gente entrou no sindicato, um dos desafios, olha só como é que é engraçado, era a questão do GNV. Todas as cidades tinham GNV e Teresópolis não tinha um posto de GNV. Então o turista que tinha um carro movido a gás natural veicular,
ele tirava Teresópolis do mapa, porque ele ia para lá, não poderia se locomover ou teria que usar o dinheiro que gastaria talvez no comércio para botar gasolina. E nós, junto com, na época, o deputado Newton Salomão, que fizemos toda a articulação, porque o GNV não tinha em Teresópolis, porque a tubulação passaria pelos parques naturais. E isso representaria um grande perigo, risco de explosão, de dano ambiental. E a gente colocou em Teresópolis o GNV a granel. Então sobem carretas, né, como aqueles tubos tipo de oxigênio, eu não entendo direito, mas aqueles cilindros, na verdade, onde para a carreta lá, e hoje tem vários postos em Teresópolis que trabalham com GNV e, consequentemente, o turista passa a colocar o Teresópolis no mapa também. Então, são uma série de assuntos que, por mais que pareçam desconexos, no final impactam diretamente no comércio. E aí outra coisa que eu acho interessante, tinha a cultura da Semana Inglesa em Teresópolis. Você sabe o que é a Semana Inglesa? O que é? Semana Inglesa é que o comércio, antigamente, abria só a partir de 1h da tarde, na segunda-feira. Então ficava praticamente meio-dia fechado. E até pouco tempo era assim? Até quando a gente entrou, isso deve ter uns 15 anos que a gente modificou. E aí o comércio pode abrir hoje em qualquer horário, desde que, obviamente, respeitadas as 44 horas semanais do funcionário. Mas são inúmeras ações pontuais que a gente gera um grande impacto no nosso comércio, no nosso resultado. E volto a falar, Teresópolis tem no comércio a principal atividade de arrecadação de impostos, é onde geralmente se inicia o primeiro emprego, é no comércio. As pessoas, eu brinco lá, que entram no comércio querendo ser enfermeira. Ninguém entra no comércio como comerciário, como trabalhador. Ah, não, eu nasci para ser vendedor de roupa. Eu nasci para ser vendedor de qualquer outra coisa. As pessoas sempre almejam mais, mas, por incrível que pareça, eu tenho gerentes que estão 15 anos, 20 anos, que quando se dão por conta, criaram filhos, educaram, se aposentaram na atividade do comércio. E então, assim, o comércio tem uma participação muito importante, relevante, não só na formação pessoal, mas também porque hoje, no caso de Teresópolis, um dos principais empregadores da cidade, onde você, se dedicar, se você tiver destaque, como em qualquer outra profissão, você consegue ter sua família, ter todos os seus sonhos realizados em virtude de ser um comerciário. E a gente tem esse relacionamento muito próximo com o sindicato laboral, procurando mostrar que não é uma relação de divergência, mas sim uma relação de convergência. Então, hoje, o nosso sindicato, a gente estava falando que antigamente a contribuição era obrigatória. E muitos sindicatos só existiam por causa dessa obrigação, porque tinha essa receita. Acabou a contribuição obrigatória e o nosso sindicato não teve qualquer impacto. Por que não teve qualquer impacto? Porque nós temos não só os nossos associados, mas produtos também que geram receitas para o nosso sindicato, de forma que a gente consiga sempre, quando firmar uma convenção coletiva de trabalho, pensar não apenas no lado comerciante, mas no lado comerciário. Então, por exemplo, Mariana, você é uma comerciária, você vai ter um filho sendo uma comerciária. O nosso sindicato, junto com o sindicato laboral, dá um cheque de R$500 para você utilizar isso, um auxílio natalidade, para você fazer pequenas compras. Se o seu marido também for do comércio, mais um cheque para ele. De R$500. De R$500. Auxílio natalidade? Auxílio natalidade. Se por um acaso houver um falecimento, que é sempre uma tragédia, mas ninguém está livre disso, a família desse ente falecido recebe um cheque de R$4.000 para uma recolocação, para um treinamento, uma capacitação para que a família possa substituir esse ente que era importante. Auxílio funeral também. Então, se você está em viagem, você foi para a Bahia viajar, mas houve uma fatalidade, o sindicato, tanto laboral quanto patronal, ele faz todo o enterro, o translado, te dá todo o auxílio. Então, tudo isso gerou uma relação de convergência. Então, hoje, quando nós abrimos nos feriados, não é uma decisão do comerciante, é uma decisão do comerciário também.
ele sabe da importância de manter o emprego dele, ele sabe da importância que o comércio tem, o comércio vivo, e é aquilo que a gente está falando, o comércio passa por grandes dificuldades, grandes desafios. Mas uma coisa é fato, o comércio não vai acabar nem hoje nem nunca. Nós precisamos desse contato. Agora, mais do que nunca, isso tem que ser refletido na nossa equipe. A nossa equipe tem que, quando o turista está lá, receber um sorriso, que eu peguei essa frase do Armando Amédio, que ele até brincou com o seu sorriso. O Armando Amédio falou, olha, a pessoa que entra no nosso estabelecimento, ele tem que sorrir. A pessoa que procura uma farmácia, ela preferia muito mais estar gastando num cinema, muito mais numa viagem, num bar, num restaurante. Mas se ele procurou uma farmácia, ele tem que ter uma empatia, uma simpatia. E é isso que nós procuramos, junto com o Sindicato Laboral, ter esse relacionamento. Que nós não somos adversários, não somos divergentes. Nós convergimos em prol do melhor para a nossa cidade. Perfeito. Para a gente fechar, Igor, eu queria falar um pouco da importância desse trabalho que vocês têm feito tão bem, do associativismo, diante de toda a história que você ali, né, desde 2008 no sindicato e antes disso, como morador, como comerciante, tem visto. A gente já falou no início da questão ambiental, enfim, do desafio que foi depois de 2011, a maior tragédia natural do país, dos desafios depois da questão da estabilidade política. E agora, nesse momento que vocês estão vivendo dessa transformação, né? O Igor chegou aqui cheio de boas notícias, 5 empreendimentos, vai vir vinícola, a gente está vivendo uma transformação, eu quero falar disso. Como é que você vê, de que forma que essas dificuldades que vocês passaram lá atrás serviu até para unir vocês, os empresários, e colocar vocês onde vocês estão agora, e agora unidos, né? Como é que você vê esse contexto, a importância do associativismo diante de tudo, né? Para superar as dificuldades e agora, nesse momento que vocês estão vivendo, que é especial, né? É um momento especial, tem aquele ditado popular que não mata, fortalece, né? E eu acho que Teresópolis hoje está muito bem preparado. É uma cidade... você estando em Teresópolis, você pode visitar Nova Friburgo, pode visitar Petrópolis, porque ela é uma cidade aqui distante, é uma cidade próxima do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está com uma expectativa muito grande, não só nos empreendimentos que estão por vir, mas no que a gente imagina que o comércio passará a usufruir decorrente desses investimentos. Então, a gente tem no sindicato uma reunião mensal, onde a gente reúne diversos temas. A gente discute estávamos falando do feriado. Teresópolis tinha um feriado dia 11 de janeiro por causa da tragédia. Então, assim, volto a falar, a tragédia, a gente sempre tem ações, não só até o SESC promove inúmeros, lembrando, isso não deve nunca ser esquecido. Para não se repetir. Para não ser repetido, para que sejam corrigidos os fatores que geraram essa tragédia. Mas a gente daí ia ser um feriado. Daí ia ser um feriado, foi o que a gente, junto com a associação das pessoas que tiveram a tragédia, a gente chegou num comum acordo, não com uma decisão unilateral. A gente juntou o pessoal e disse da importância desse dia a gente não fechar o nosso comércio, não fechar as nossas portas. E conseguimos reverter esse feriado de maneira administrativa na Câmara de Vereadores. Então, para tu ver que é um assunto que é delicado, é sutil, mas com conversa, com negociação, que é a essência de todo o sindicalismo, a gente conseguiu reverter. Então, costumo falar que Teresópolis está com o muro baixo, é importante as pessoas acreditarem. O Armando Amédio, um ex-entrevistado teu aqui, investiu em Teresópolis, abriu a sua primeira Venâncio em Teresópolis e já vai abrir a segunda, agora na região do Alto. Isso nos deixa muito felizes, as pessoas que vão a Teresópolis com esse propósito de investir, de acreditar na cidade, muito dificilmente elas não encontram uma terra fértil e propícia. Teresópolis tem, assim, um potencial imenso, não só pela sua posição geográfica, pelo seu povo, um povo hospitaleiro, um povo quente, um povo que recebe bem o turista, um clima que se vende por si só, então um clima maravilhoso, ameno, muitas das pessoas procuram por motivo de saúde a nossa cidade. Então, você estava falando aqui em off que você foi criada também em Teresópolis aos seus 15 anos, o presidente do SESC, da FEComércio, também tem uma residência em Teresópolis, que nos deixa muito orgulhosos. Então, todo mundo tem um laço afetivo com Teresópolis, ou já teve. E eu acho que o momento é um momento de pisar no acelerador, da gente acelerar não só esses investimentos, mas acreditar e junto
com entidades civis organizadas, poder público, comerciantes, nós confirmarmos essa transformação que a cidade está passando. Todos saem ganhando quando os investimentos chegam na cidade. É mais emprego, arrecadação de impostos, geração de renda, tudo esse ecossistema de investimento favorece muito a nossa cidade e ela precisa muito. Por isso que a minha mensagem é que visitem Teresópolis, comprem Teresópolis, compre Teresópolis, porque certamente é uma cidade que ainda tem muito a dar e ainda vai ser muito falada no nosso estado do Rio de Janeiro. Igor Eldstein, muito obrigada por essa conversa, obrigada pelas boas notícias. Quem sabe o próximo podcast a gente não faz com a taça de vinho de Teresópolis. Opa, com certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Parabéns por esse trabalho fantástico, não só a FEComércio, mas você sob a sua condução. Não perco um, não perco um. E é fantástico e dá um instrumento que a gente leva para a nossa cidade, divulga, é muito importante para a gente vender Teresópolis. Parabéns. Que legal, e a ideia é essa mesmo. Obrigada pelo retorno, obrigada, gente, pela companhia. Faça como o Igor também, acompanhe todos os episódios, se inscreve no canal da FEComércio no YouTube e acompanhe os próximos episódios. Curte aí também. Obrigada pela companhia e até a próxima viagem pelo estado do Rio de Janeiro. Tchau!